Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então tá bom. Eu vou passar para vocês o nosso planejamento da semana, tá? Que corresponde aí aos dias 30/3 até o dia 3/4. Então eu vou começar aí explicando para vocês um pouquinho sobre o gênero textual reportagem. É importante que vocês sempre conheçam as características antes de iniciar a leitura, porque assim, durante a leitura, vocês conseguem identificar os pontos que a Pro vai falar para vocês, tá bom? É importante lembrar que tanto a reportagem quanto a notícia que nós veremos a seguir, eles são textos jornalísticos, né? Então, eles não são textos literários. Por quê? Porque eles são escritos no intuito de fazer com que o telespectador ou o leitor forme uma opinião sobre aquele assunto, tá? Então, ele é um texto que normalmente aparece aonde? Jornais, revistas, televisão, rádio, tá? E ele tem uma estrutura assim como todos os gêneros textuais. Então, ele possui lá o título principal, o título secundário, o lead e o corpo do texto, tá? Eu vou mostrar isso para vocês no texto que tem aqui na nossa apostila, tá bom? Dentre as características aí da reportagem, ele também pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa, ou seja, o narrador pode ou não participar da história, tá? Só lembrando aí, quando a gente escreve em primeira pessoa, nós usamos aí eu posso, eu falo, eu quero. Quando a gente usa a terceira pessoa aí, eu, tu, ele, então ele fará, ele chegará, ele mencionará, então a conjugação do verbo muda aí, tá bom? Ele aborda muito temas sociais, políticos e econômicos, as principais notícias aí do gênero textual, tá? E ele também pode usar o discurso direto, com travessões, ou o indireto, que é quando a Pro fala para vocês que é quando a gente faz a fofoca, é quando o narrador conta o que os personagens falaram. No caso, o autor vai contar aí sobre o que ele vai falar, tá? Então a gente inicia aqui na nossa apostila com essa reportagem que está contando a história de um menino que ele vai até Nova York pedir que a língua portuguesa se torne aí a oficial da ONU, tá? E aí eu quero que vocês leiam esse texto na página 27 e 28. E a partir da página 29, vocês têm aí a interpretação de texto, tá? Eu quero que vocês leiam com atenção. Durante a leitura, vocês vão observar que tem esses textinhos aqui amarelo, tá? Na cor amarela, que vocês também terão informações sobre o gênero textual, tá? E aí vocês farão aí a interpretação de texto até a página 31, tá certo? Eu vou aí deixar com que vocês façam, tá? Prestem bastante atenção. Se vocês não souberem alguma questão, pode pular, porque na hora que nós formos fazer a correção, vocês tiram as dúvidas de vocês, tá? Aproveitando aqui o nosso planejamento da semana, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a acentuação das proparoxítonas, tá? Essa atividade, ela tá a partir da página 32 até a 35. Então, aqui a gente observa algumas características, lembrando que as sílaba tônica, nós sempre vamos classificá-las de trás para frente. Por quê? Porque existem palavras que possuem mais de 3 sílabas, tá? Então, a gente sabe que as palavras proparoxítonas são as que possuem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba ou nas que virão a seguir. Então, no caso aqui, a palavra proparoxítona é proparoxítona, tá? Então, ó, na não é,
to não é, e aqui no caso é o chi, né? O chi aqui ele é proparoxítona. Então, ó, se fosse o nas seria oxítona, se fosse o to seria paroxítona, e como é no caso o chi, ela é proparoxítona. Lembrem-se sempre, tá, desse exemplo, porque facilita para vocês na hora de executar as atividades. E aí aqui a gente inicia no exercício número 1, para vocês pintarem a palavra que está intrusa, ou seja, a palavra que não que não faz parte aí da coluna, tá? Então nós temos aí no primeiro exercício, ó, bilíngue, árabe, línguas, possíveis, maleável. Então vocês vão pintar aí as palavras que não correspondem ao conjunto de palavras que aqui estão, tá? Depois vocês vão embaixo completar o quadro. Lembrando, as sílabas das palavras podem ser tônicas, ou seja, que são aquelas que a gente pronuncia com mais intensidade. Então, todas as vezes que vocês se esquecerem, vocês podem chamar a palavra, lembra? Então, nós falamos assim, ossílaba, ossilaba, ossilabá, tá? Então, o sílaba, no caso, é fácil porque ela já é acentuada. Então, a sílaba tônica é a acentuada. Mas no caso das demais palavras que, se vocês tiverem dúvidas, sempre chamem a palavra. É a dica da Carol para vocês, tá bom? Eu espero que vocês façam as atividades aí com bastante atenção, prestando bem atenção nos enunciados, aquilo que está perguntando. Se for necessário, volte lá no texto, leia novamente, volta lá na pergunta, lê de novo a perguntinha, tá? Que depois eu mando a correção para vocês. Um beijo!